dos livros e classificadores obrigatórios. Artigo 608. Além dos livros, classificadores e demais disposições para os ofícios de justiça em geral, previstos nestas normas de serviço, a Secretaria ou ofício do GEC, do GEC, do GEC, do GECRIM e do GEFAS contará com, inciso 1, livro de registro de reclamações do GIC. Inciso 2, livro de presença de conciliadores e mediadores ou classificador para as fichas individuais. Inciso 3, livro de presença de magistrados que atuam cumulativamente nos juizados ou suas varas. Inciso 6, livro de ocorrências, para que os conciliadores e mediadores possam relatar acontecimentos ou necessidades relevantes para o aprimoramento dos trabalhos. Inciso 7, livro de registro de fichas memória exclusivamente para as fichas elaboradas por juizados e anexos não integrados ao sistema informatizado oficial. Inciso 8, livro de registro de autos destruídos. Parágrafo 1º. O juizado criminal fica dispensado do livro previsto no inciso 1. Parágrafo 2º. As fichas memória elaboradas pelos juizados e anexos não interligados ao sistema informatizado. Inciso 1. Conterão anotações informativas sobre o número do processo, o nome, RG e CPF do autor e do réu, a natureza do feito, a data da distribuição, o resumo da petição inicial, a data da citação, o número, livro e folhas do registro da sentença, a suma do dispositivo da sentença, a interposição de recursos, a data do trânsito em julgado, desenvolvimento da execução, o arquivamento e outras observações, consideradas relevantes. Inciso 2. Serão remetidas ao cartório principal, juntamente com os autos do processo. Inciso 3. Formarão o livro de registro de fichas memória, constituído das fichas devidamente anotadas, das reclamações findas, reunidas em ordem numérica, crescente, conforme o número dado a cada reclamação, com índice alfabético por nome do autor. O livro será formado ainda que entre uma reclamação e outra haja processo em curso, hipótese em que a respectiva ficha memória integrará livro diverso. Artigo 609. O grupo de apoio do Colégio Recursal contará com os seguintes livros. Inciso 2. Presença de magistrados. Inciso 3. Remessa de feitos aos juizados e ao Supremo Tribunal Federal. Subseção 6. Do cadastramento e movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais. Artigo 611. Para o cadastramento, movimentação e controle eletrônico dos feitos do GIC, GEC, GEC, GECRIM e GEFAS e de seus incidentes no Sistema Informatizado Oficial, os ofícios judiciais observarão obrigatoriamente o disposto na seção 5 do capítulo 3 destas normas de serviço. Artigo 612. Nos ofícios de justiça, o controle e registro da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo Sistema Informatizado Oficial, ficando vedada a elaboração de fichas por nome de autor, a abertura de fichas memórias em papel, bem como a utilização de outros sistemas informatizados. Parágrafo 1º. As fichas memórias em papel, abertas para feitos físicos ainda em andamento, serão encerradas apenas com a extinção dos processos a que se referem e juntamente com as demais fichas memórias já encadernadas em livro próprio serão conservadas pelos ofícios de justiça, podendo, no entanto, ser inutilizadas desde que todos os dados delas constantes sejam anotados no Sistema Informatizado Oficial, de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 2º. O procedimento e inutilização das fichas memórias será realizado após autorização do juiz corregedor permanente, a quem incumbirá a verificação da pertinência da medida,
a presença de registro eletrônico de todas as fichas, da conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Parágrafo 3º. As fichas por nome de autor, ou réu ou individuais, arquivadas na serventia, poderão ser inutilizadas, desde que todos os dados cadastrais dos feitos a que se referem, bem como os principais atos processuais e o teor das decisões neles proferidas, constem do sistema informatizado oficial ou de fichas memórias organizadas por sistema de fácil busca. Subseção 7 do Relatório de Movimento Forense. Artigo 613. Até o 10º dia de cada mês, a Corregedoria Geral da Justiça deverá ter recebido relatório estatístico remetido pelo escrivão do JIC, JEC, JEC, GCRIM, GEP, GEFAS, ofício que atende à vara do juizado e do colégio recursal, para inclusão na publicação mensal do movimento forense. Seção 32. Da triagem, do atendimento, do pedido, da designação da audiência de conciliação e de instrução e julgamento, das citações e intimações. Artigo 614. Durante a triagem serão distribuídas senhas, de acordo com as atividades necessárias para o atendimento de partes e advogados, informação, atermação, entrega de petição escrita, observadas prioridades legais, gestante, idosos, pessoas com deficiência, inclusive para advogados. Parágrafo 1º. O interessado deverá apresentar documento que comprove sua identidade civil, registro geral, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, etc., bem como comprovante de endereço. Parágrafo 2º. A depender da natureza do pedido formulado, poderão ser exigidos outros documentos que comprovem as alegações contidas no pedido, tais como boletim de ocorrência, orçamentos, notas fiscais, recibos, contratos, carnês, extratos bancários, comprovantes de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, Serasa ou SPC, e fotografias. Parágrafo 3º. O pedido formulado por escrito poderá ser apresentado por pessoa diversa do autor, munida de procuração com poderes específicos. O pedido será formulado em 2 vias, que serão protocolizadas, sendo uma devolvida ao apresentante. Parágrafo 4º. Nas comarcas onde instaladas mais de uma vara do juizado, a entrega de pedido formulado por escrito deverá ser feita diretamente no distribuidor, para que seja procedida à distribuição livre. Parágrafo 5º. O pedido formulado oralmente será reduzido a termo, observados os critérios do artigo 14 da Lei 9.099. Após o pedido, será cadastrado, os documentos serão digitalizados e será procedida à distribuição livre. Parágrafo 6º. O pedido inicial reduzido a termo conterá os requerimentos necessários ao bom desenvolvimento do processo, de forma que a serventia possa praticar os atos necessários, independentemente de novas manifestações. Parágrafo 7º. Após atendimento, sairá o autor intimado a apresentar os documentos essenciais à propositura da ação, que não tenham sido apresentados com o pedido, o que poderá ser feito até a audiência de instrução e julgamento, ressalvada a decisão judicial que conceda prazo distinto. Parágrafo 8º. Recebido o pedido, a serventia do JIC, JEC ou vara do juizado, independentemente de despacho, designará de imediato dia para audiência de conciliação ou de conciliação, instrução e julgamento, observada a ordem cronológica e ressalvadas as urgências legais. Parágrafo 9º. As partes deverão receber roteiro de desenvolvimento do processo e ser expressamente advertidas dos efeitos decorrentes da ausência, no dia e hora marcados, a ausência de conciliação ou de conciliação, instrução e julgamento. Parágrafo 10.
Os roteiros deverão constar, além de informações sobre o desenvolvimento do processo e sobre o prazo para oferecimento de resposta, instruções sobre o momento de apresentação dos documentos e sobre o comparecimento das testemunhas em audiência, sendo no máximo 3. Parágrafo 11. Salvo decisão em contrário, a resposta do réu poderá ser apresentada 15 dias após a audiência de conciliação. Artigo 614-A. Quando não houver a necessidade de assistência de advogado, a parte poderá apresentar os documentos a que se refere o artigo 614 pelo sistema de peticionamento eletrônico. Artigo 615. Ouvido o Conselho Supervisor dos Juizados, o Conselho Superior da Magistratura poderá autorizar o juizado ou seu anexo a organizar serviço de recepção ou processamento de pedidos por meio eletrônico ou telefônico. Artigo 616. A serventia em seguida providenciará a citação do réu, com cópia do pedido inicial e do roteiro de desenvolvimento do processo, cientificando da designação da audiência, do momento de apresentar defesa e pedido contraposto, documentos e até 3 testemunhas, do dever de comparecer às audiências designadas e dos efeitos de revelia. Parágrafo 1º. A citação far-se-á pelo correio físico ou virtual com AR ou meio similar que, ao retornar, será juntado aos autos digitais, pelos correios ou digitalizado. Parágrafo 3º. O AR ou meio similar, devolvido com assinatura de outra pessoa residente ou que exerça atividade no mesmo endereço, será válido para o ato citatório, salvo comprovação de prejuízo a ser decidido pelo juiz. Parágrafo 4º. Quando for o caso, o juiz determinará que a citação se realize por oficial de justiça ou pelas demais formas admitidas no sistema de juizados. Parágrafo 5º. Mediante designação do presidente do Tribunal de Justiça, poderão prestar serviços nos juizados especiais e seus anexos, cumulativamente e sem prejuízo de suas atribuições originais. Outros oficiais de justiça que tenham posto de trabalho nos fóruns da região e que instaladas as unidades. Parágrafo 6º. São gratuitas as diligências feitas em ações que tramitem perante o sistema dos juizados especiais, observando-se, quanto ao ressarcimento, a regulamentação do capítulo 7. Artigo 617. As intimações realizar-se-ão pelo Diário da Justiça Eletrônico, quando a parte estiver assistida de advogado, ou pelo correio físico ou virtual, sempre com AR ou meio similar, e se o ordenar o juiz, por oficial de justiça ou por qualquer outro meio idôneo. Artigo 618. Excepcionalmente, o pedido inicial será encaminhado ao juiz responsável antes da designação da audiência ou da expedição da carta ou mandado de citação, para fim de apreciação do pedido liminar, antecipação de tutela, emenda da inicial, julgamento antecipado ou outra providência que se mostre necessária. Parágrafo único. Cópia da decisão concessiva de antecipação de tutela ou de liminar cautelar poderá servir de ofício ou de mandado, facultando-se ao autor a entrega do documento no endereço do destinatário, sempre que o procedimento não apresentar riscos a nenhuma das partes.